Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal derrubou o orçamento secreto e impôs uma derrota ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Com a decisão, as emendas de relator só podem ser usadas agora para correções no projeto de lei orçamentário. E para a gente discutir o que esta medida representa de fato, conversamos agora com o deputado federal por São Paulo, Alexis Fontani. Deputado, bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Kalina. Bom dia aqui aos ouvintes da Jovem Pan. Deputado, tira uma dúvida nossa. O que acontece agora com essa verba que era destinada ao orçamento secreto? São quase 20 milhões de reais. Eles devem ser realocados em outros setores? O que vai acontecer? Bom, esses 20 bilhões foram usurpados do Executivo a partir de 2019, quando criou-se o orçamento impositivo. Então, esse orçamento não é do Legislativo, nunca pôde ser. Quem faz o orçamento, quem destina as verbas, tem que ser o Executivo. O Legislativo apenas pode fazer ajustes e, no máximo, fazer aprovação desse orçamento. O que foi feito já era um desvio que acontecia desde que o Rodrigo Maia aprovou o orçamento impositivo e que agora, na minha opinião, volta a ser o normal. Esse orçamento não é do Legislativo e nunca pôde ser. Agora, deputado, sem um orçamento secreto, a gente sabe que grande parte da influência de Arthur Lira na Câmara dependia desse orçamento secreto. Como que deve acontecer a partir de agora? Essa influência dele deve diminuir perante os outros deputados? Deve diminuir. Agora ele vai tentar fazer outras formas. Na verdade, ele está tentando votar ainda a PEC, tentar passar esse orçamento para o orçamento das comissões ou individuais, ou de bancadas, bancada paulista, bancada mineira, essas bancadas, tentando manter esse orçamento junto com o Legislativo, o que é absolutamente incorreto. Realmente ele perde poder porque esse orçamento secreto era uma verdadeira graxa para poder azeitar as engrenagens das aprovações dos projetos. Veja que o Brasil vive esse tipo de coisa, né? É o que aconteceu com o mensalão, com o petrolão, com todas essas tentativas de usar orçamento como uma ferramenta da democracia, o que é absolutamente uma distorção. Tá certo? A democracia não pode ser guiada por indicações de emendas, recursos que são do Executivo para poder azeitar a decisão dos deputados. E os deputados devem tomar vergonha na cara e não aceitar esse tipo de coisa, que votem pela convicção e não pela liberação de emendas. Então, para o senhor, essa decisão do Supremo Tribunal Federal é uma decisão correta? Ela corrige uma distorção que foi criada. Ela é corretíssima, sim. De fato, não pode ser esse tipo. E faltava transparência, e faltava impessoalidade, estava toda sendo usada para poder beneficiar certos grupos, não sabia quem estava solicitando, os destinos já apresentavam problemas de corrupção e de desvios. Então, essa é uma decisão, sim, correta do Supremo Tribunal Federal. Agora, deputado Alexis, eu peço para que o senhor, por gentileza, aguarde um pouquinho. Eu vou chamar a nossa repórter Luciana Verdolim, diretamente de Brasília, que traz mais uma informação para a gente. O presidente da Câmara, Arthur Lira, mantém, então, a votação da PEC da transição para hoje. Verdolim, conta mais. Qual é o impacto dessa decisão, manter essa votação? Bom dia para você. Bom dia, Kalina. Bom dia a todos. Olha, a expectativa é de que ainda há muitos pontos que precisam ser negociados aqui pelos deputados junto à equipe de transição. Além da questão envolvendo a PEC fura-teto, os partidos aliados querem ter certeza também de qual vai ser a participação deles no governo do presidente eleito. Então, essas negociações ainda estão acontecendo e há possibilidade, inclusive, Kalina, de alterar o texto que veio do Senado Federal. Duas decisões que saíram do Supremo Tribunal Federal acabam interferindo aqui nessa discussão na Câmara dos Deputados. A decisão do ministro Gilmar Mendes, que determinou que o Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, pode ficar fora do teto
no ano que vem, do chamado teto de gastos. Aliados do governo eleito fazem questão de ressaltar, no entanto, que isso não significa que o apetite seja menor, que o interesse em votar essa PEC seja menor, porque se mantiver apenas o Bolsa Família fora do teto, serão cerca de 70 bilhões de reais. Mantendo-se essa proposta de emenda à Constituição, que deve ser discutida hoje aqui na Câmara dos Deputados, esse valor sobe para 145 bilhões. Então vai ter mais gordura para queimar a partir do ano que vem. Tem também a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, também do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional as chamadas emendas de relator. Por isso, aliados aqui do próprio presidente eleito fazem questão de ressaltar que dentro dessa discussão da PEC vai ser preciso discutir também como vai ficar a questão das emendas no ano que vem. Isso pode sim interferir de forma negativa no andamento das discussões. A avaliação é que a PEC deve ser aprovada, mas que deve sofrer algumas alterações, inclusive do tempo. O que veio do Senado diz que esse extrateto, né, esses gastos fora do teto poderiam ser feitos durante 2 anos. Aqui na Câmara dos Deputados existe ainda a discussão se o ideal seriam 2 anos mesmo ou se deve ficar apenas para 2023. Por conta disso, o próximo ministro da Economia, Fernando Haddad, está reunido com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Teve uma reunião ontem à noite. Haddad já esteve hoje de manhã reunido também com o próximo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, para traçar uma estratégia para tentar garantir a aprovação da matéria aqui na Câmara dos Deputados. O prazo está bastante apertado, a gente já está às vésperas praticamente do Natal e ainda, Kalina, precisa votar o Orçamento Geral da União. A sessão deve começar daqui a pouco aqui na Câmara. Pois é, muita coisa acontecendo à véspera do recesso parlamentar, né, Verdolim? A gente até duvida que eles consigam resolver tudo isso a tempo. Inclusive, Verdolim, a votação de hoje, ela não depende muito do quórum presencial, porque ela é híbrida, né? Ela pode ser feita remota? Esse sistema de votação já está sendo feito há um certo tempo aqui na Câmara dos Deputados. Começou por conta da pandemia da Covid-19. Hoje a gente tem ainda o agravante de paralisação de tripulantes em alguns aeroportos brasileiros. Então existe uma dificuldade maior para se chegar aqui em Brasília. E também por conta aí da proximidade das festas de fim de ano, a garantia de quórum numa sessão híbrida é sempre maior. Então, o quórum ainda é pequeno, o Salão Verde aqui da Câmara dos Deputados ainda está bastante vazio, mas a expectativa é de que a discussão ocorra ainda hoje. Lá no Gabinete de Transição, no Centro Cultural do Banco do Brasil, está tendo também uma reunião do chamado Conselho Político, que reúne aqueles 14 partidos que apoiaram a eleição de Lula. E os partidos estão querendo saber, estão querendo ter a garantia, antes da votação aqui na Câmara, de qual vai ser a participação de cada partido, de cada legenda no governo no ano que vem. Então, são necessários ainda alguns ajustes, algumas articulações, distribuir alguns cargos para se ter certeza se essa PEC vai ser aprovada ou não aqui na Câmara dos Deputados. São necessários 2 turnos de votação, um mínimo de 308 votos em cada turno. Tá certo, Verdolim. Obrigada pelas informações. A gente continua acompanhando essa votação muito importante hoje. Agora eu volto com o senhor, deputado Alexis Fontani. A gente viu aí as informações da Verdolim. Hoje teremos, então, a votação da PEC de transição, apelidada de PEC Fura-Teto. Só que a gente sabe que no domingo o ministro Gilmar Mendes decidiu que o Bolsa Família ficará fora do teto de gastos. Então, gostaria de saber do senhor, que está ali lidando com isso diariamente, essa votação, essa decisão do ministro Gilmar Mendes pode influenciar na votação de hoje? Lembrando que esse espaço aberto do orçamento não é só para o Bolsa Família, né? É um espaço de quase 170 bilhões, mas também para outros programas, como do Farmácia Popular, a merenda escolar. Então, como que o senhor avalia que deve ser essa votação hoje na Câmara? De fato, essa decisão do ministro Gilmar Mendes deu mais uma murchada na bola do presidente Arthur Lira, tirando mais poder dele de barganha. E a barganha devia estar muito alta para isso. E aí ficava uma indefinição. De fato, a decisão do ministro Gilmar Mendes tira boa parte daquilo que era as outras barganhas a serem feitas, tá certo?
havia primeiro a iniciativa de que o Bolsa Família, agora novamente Bolsa Família, fosse garantido, mas não aquelas outras coisas como Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular e outros penduricalhos que estavam querendo ser aprovados para poder ajudar ao governo eleito. Então, essa decisão tirou mais um elemento que o Arthur Lira tinha de estar negociando cargos, de estar negociando orçamentos, negociando uma série de coisas. Agora, ele vai manter a votação da PEC porque ele reestabelece parte do seu poder de influência a partir do momento que você aprova uma emenda constitucional dando regras para o extrateto. Então, ele vai querer manter isso, é uma queda de braço, talvez vai ter uma discussão com o STF, porque uma vez que é constitucional, uma vez que tem uma emenda constitucional, o STF cabe apenas ter certeza se tem origem para aquelas despesas, porque existem algumas cláusulas pétreas, uma delas você não pode criar despesas sem ter origens. Obviamente, quando você faz o quebra-teto, você está permitindo e legalizando que o governo se endivide, que ele possa emitir títulos para poder financiar essa parcela que não vai ser coberta pela arrecadação de impostos, mas que vai endividar as próximas gerações e tudo mais. Então, realmente, foi duas murchadas de bola grandes e o Arthur Lira agora vai ter que reagir para poder recuperar esse espaço perdido. Deputado, mas o tempo está apertado, né? Vocês entram em recesso. Agora, se houver mudanças nesse texto pela Câmara, ele volta, então, para o Senado, reavaliado. O senhor acredita que ainda dê tempo de resolver isso esse ano? É por isso, justamente por isso, que eu acho que o ministro Gilmar Mendes tomou essa atitude. Porque nessas indas e vindas, o que acaba acontecendo é que podia ficar sem nada. Aliás, isso faz parte da democracia, porque se a Câmara dos Deputados e o Senado não aprovam esse orçamento, é porque ele não deve existir, né? Essa PEC não vai ser aprovada, não deve existir. E isso, obviamente, faz parte da democracia. Eu sou um daqueles deputados que não gostaria de ver essa PEC aprovada e que tudo ficasse dentro de um orçamento responsável. Então, eu entendo que o tempo realmente corre contra a aprovação, mas tudo que eu quero é que não seja aprovado. Então, eu estou até achando bom que esteja tão apertado o negócio. E, obviamente, com essas decisões, o Lira teve que reunir toda a sua base, teve que chamar o governo para tentar salvar, porque corre o risco de não aprovar nada. Bom, e agora pensando numa questão mais futura, deputado, a gente viu que no Senado a PEC Fura-Teto teve um desenvolvimento até rápido, né? Foi analisada rapidamente, aprovada rapidamente em 2 turnos, mas empacou na Câmara dos Deputados. O senhor acredita que este é um sinal para o governo Lula de que a vida dele não vai ser tão fácil assim, que ele vai ter que articular muito mais, ainda mais ano que vem, né, que a gente acredita que a nova legislatura seja de uma oposição muito maior? Alina, veja que o Senado já era muito contra o atual governo, né? Você dificilmente passava matérias, tanto que se você for ver o resumo, tudo que chegava, saía da Câmara, ia para o Senado lá, sentava-se em cima e não aprovava nada. Tem muita matéria parada no Senado, mas muita matéria, porque a maioria ainda dos senadores eram pró-esquerda, contra Bolsonaro não tinha maioria. Agora não. O novo Senado, sim, é um Senado muito mais pró-direita. Nem vou falar que é pró-Bolsonaro, porque o Bolsonaro nem vai ser mais o presidente da República, mas é pró-direita e contra a esquerda. Na Câmara dos Deputados, você tem um equilíbrio maior, é muito mais difícil aprovar as coisas, tanto que a atual Câmara ela era mais pró-Bolsonaro, pró-direita, tanto que se aprovou vários projetos importantes, reforma da Previdência, novo marco do saneamento, novo marco do transporte e cabotagem e tudo mais. Então é essa Câmara que ainda está votando. E vários dos deputados não foram eleitos, eles têm tudo para votar contra essas PEC, tem tudo para votar contra essa irresponsabilidade fiscal. Agora, a nova Câmara que vai assumir, que é o governo que vai ter, ela vai ser crítica mesmo. Mas o que vai acontecer é que nós vamos ter que ver, e ainda tirando essas ferramentas do orçamento secreto, como que ela vai exercer essa oposição. Porque, normalmente, no Brasil, nós não temos partidos de direita, nós não temos uma organização de direita, nós temos o centrão, que é extremamente oportunista, fisiológico,
e que faz a sua oposição à base de chantagem por liberação de emendas, e uma esquerda bem articulada. Esse centrão ele pode ir rapidamente para a esquerda se ele for agraciado, se ele receber benesses, tá certo? Então, eu não posso dizer que a próxima legislatura a Câmara vai impor tantas dificuldades ao governo. Eles têm que criar uma oposição clara e ideológica, não fisiológica. Esse é o grande problema, mas é se ver a que preço vai ser pago. Tá certo, deputado. Mais uma vez eu peço para que o senhor aguarde um minutinho, que eu ainda tenho um outro destaque a respeito deste assunto, porque ainda repercutindo a decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, que tirou do teto de gastos recursos para o pagamento do programa social do governo Auxílio Brasil, ou o novo Bolsa Família. A gente acompanha agora os destaques da entrevista do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Antes, a hora certa, 10h28. Carolina Belim conta pra gente. Em entrevista à Jovem Pan News, o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, avaliou que a decisão do ministro Gilmar Mendes ameaça as contas públicas. Disse que ficou surpreendido, já que o teto de gastos é uma medida constitucional e que o orçamento é uma prerrogativa do Congresso. E o que o ministro fez foi exatamente, com todo respeito, desprezar tudo isso. Sob um argumento, pode até ser procedente o argumento, mas não se enquadra nas regras do processo orçamentário mundial, que é o seguinte, porque é o mínimo essencial. Então, esse mínimo essencial não tem que obedecer nenhuma regra fiscal. Se for assim, não tem mais regra, basta você rotular um gasto como sendo imprescindível, como sendo essencial, e isso não obedece a nenhuma regra orçamentária. O ex-ministro também destacou que o fato de destinar recursos para programas sociais não concede poderes ilimitados. Porque se não for assim, vira casa de mãe Joana, você vai gastando. E um belo disso dá errado, né? Porque o orçamento não é elástico, há limites, né? E se o orçamento começa a ser considerado como território que não tem limitação alguma, isso vai bater na dívida. A dívida pública vai crescer acima do que deveria. Isso cria um ambiente de incertezas, de insegurança. E se não for por aumento de tributação, vai ser por emissão de moeda, que vai gerar inflação, que vai gerar desemprego. E tudo isso prejudica quem? O pobre. Maílson da Nóbrega ainda comentou reações recentes do mercado financeiro aos anúncios do governo eleito. O mercado não almeja certas políticas públicas. O mercado tem preocupação com a segurança, né? Quem é o mercado? O mercado não tem um edifício, uma placa na porta, não tem estatuto, não tem servidores. O mercado é um conjunto de pessoas, particularmente no mercado financeiro, que cuida de duas coisas básicas para a economia funcionar. O primeiro é zelar pela solidez de suas instituições financeiras, porque se os bancos não são sólidos e eles quebram, a economia quebra junto, porque o crédito desaparece, não é? Por outro lado, com a trajetória da dívida. Segundo Maílson, um dos efeitos claros, já sentidos por conta das incertezas fiscais trazidas pela transição, foi a taxa de juros de longo prazo, que está crescendo bastante. São 10h31. Volto a chamar o deputado federal Alexis Fontani, do Novo São Paulo. Deputado, para a gente encerrar a nossa entrevista, a gente sabe que o governo eleito do Lula, ele pretende investir na reforma tributária, uma prioridade para eles, como já disse o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eu gostaria de saber do senhor, na perspectiva do senhor, qual é a principal prioridade, o principal desafio para o Brasil a partir do ano que vem? Geração de emprego e renda. Nós precisamos gerar muito emprego e renda e, de fato, a reforma tributária é uma das reformas mais importantes para você poder destravar a economia, tirar essa desigualdade do sistema tributário brasileiro, altamente regressivo, que atrapalha tanto as empresas, que gera tanto custo no Brasil, que gera tanta insegurança jurídica e que deixa o Brasil fora das competições globais. Então, de fato, a reforma tributária é extremamente necessária. Agora, só comentando a fala do ex-ministro Maílson da Nóbrega, foi preciso, muito bom. De fato, o Gilmar Mendes não teve votos. Ele não tinha que decidir nada do orçamento, absolutamente nada do orçamento. Isso é uma questão entre executivo e legislativo. Tá certo, deputado federal Alexis Fontani, do Novo São Paulo. Deputado, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Excelente dia para o senhor.
Obrigado, Kaline. Obrigado a todos aqui os ouvintes da Jovem Pan News.